aqui na cidade de São Gonçalo. Teremos também como nosso entrevistado o nosso querido amigo Jorge Carvalho, que é empresário do Sítio Carvalho. É outra situação também maravilhosa, que ele já atua nessa área há cerca de 22 anos, ali no bairro do Sapê, na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, né? Onde está inserido em uma área de mais de 100 mil metros quadrados, uma área maravilhosa, área verde, bem preservada e que dá vida a mais de 2.000 ou mais espécies de plantas exóticas, né? Há pouco mais de 6 meses, os empresários Ney Jorge e Ney Jorge Carvalho, né, os sócios, deram início a um projeto de criação de renda e sustentabilidade que prevê a melhoria de qualidade de vida a centenas de moradores na comunidade da Fazendinha, ok? Por isso, do Sítio Carvalho, nosso amigo Jorge Carvalho, que vai cumprimentar os telespectadores do programa SOS Verdade. Boa noite, Jorge. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite aos telespectadores. Ô Jorge, nós bolamos aqui algumas perguntas para você, e notadamente sobre esse projeto Renda Mais. Qual é o principal objetivo desse projeto? Como é que é esse projeto? Por favor, esclareça aos nossos telespectadores. Olha só, na verdade esse projeto, ele começa com o plantio de 2 espécies vegetais, né, o palmito jussara e o feijão guando, mas isso é um pontapé inicial. Na verdade, a ideia é que tenha vários desdobramentos, né? Esse projeto Renda Mais Sapê, e basicamente, mais assim, restritamente, onde a gente está inserido, a Fazendinha, que é a parte, vamos dizer assim, mais periférica. O Sapê já é um bairro periférico. A Fazendinha é a periferia do Sapê. Então, assim, é uma área que tem mais ou menos 300 famílias e não tem transporte, não tem iluminação pública, não tem calçamento, não tem água regular, não tem esgoto. E assim, é tudo precário. E as pessoas é onde está uma parte bem mais pobre da população, não direi de Niterói, mas pelo menos dessa área de Pendotiba. É um reduto bastante pobre. E eu fui nascido, criado ali. A gente desenvolveu uma empresa num lugar que era o menos esperado possível, lugar deslocado da cidade, que era numa ponta de nada, e a gente ficava olhando para um sítio que já era da família, e a gente falava, o que a gente vai fazer aqui? E eu sempre gostei muito de trabalhar com plantas, e a minha vivência foi muito nisso, então a gente montou uma empresa de planta ornamental e afins, né? Material de paisagismo, e a gente conseguiu ir adiante. E a gente olha e está toda aquela um bolsão de pobreza, e a gente vê o que a gente pode fazer para puxar essas pessoas, né? Então, esse projeto Renda Mais, ele começa com o feijão guando e o jussara, porque assim, o feijão guando é um feijão arbustivo, é uma delícia, não sei, eu acho que muita gente deve conhecer, é uma iguaria, mas assim, é um safa-onça também, porque ele é rústico, ele dá em solo pobre, com pouca água, é uma planta grande, então não tem tanto trato cultural, e aí acaba que é fácil de produzir, né? A população que mora lá, ela vem de um extrato de pessoas que vieram do interior, mas que já estão aí na 3ª, na 4ª geração, já perdeu um pouco isso, e a gente quer justamente, elas moram em terrenos grandes, quer dizer, eles têm terreno para plantar, e na verdade não se utilizam disso, né? Então a ideia é começar com isso. A gente lançou essa ideia e aí de início ficaram assim, depois as mulheres é que vieram, não, nós queremos, eu quero plantar no meu quintal,
eu quero fazer. Bom, se eu me alongar demais, me avise, porque eu tenho a tendência a me alongar muito. Bom, mas vou tentar ser rápido. Já está em atividade o Renda Mais? A gente deu um pontapé inicial, mas o que aconteceu? A gente teve dificuldade de conseguir semente de guando, né, porque não é um feijão tão cultivado, ele é mais cultivado como planta para fornecer massa vegetal para fazer silagem e tal, para gado. Mas o grão é excelente, é uma maravilha. Eu, particularmente, sou suspeito que gosto muito. E o Jussara é uma palmeira que foi muito retirada da natureza de forma extrativista, sem nenhum controle, sem nenhum manejo. E a Jussara é uma palmeira de Mata Atlântica que está ameaçada de extinção, né? Tem uma proibição do CONAMA, você não pode cortar um pé de Jussara. Se você for construindo uma área que tem Jussara, às vezes inviabiliza. Então a gente quer colocar a Jussara de volta, que ela é de Mata Atlântica, e a gente está no remanescente de Mata Atlântica. A Jussara, ao invés de colher palmito, que você mata a planta, né, mata aquele indivíduo, colher os frutos, são muito semelhantes ao açaí. Só que o açaí é do norte e o Jussara é aqui da Mata Atlântica. O vinho de açaí, o açaí de Jussara, né, o que se fala, ele é inclusive mais palatável, ele é mais adocicado e as propriedades nutritivas são muito parecidas. Tem variações, mas se você botar na balança, perde num mineral, ganha no outro, perde numa vitamina, ganha no outro. Então, você acaba tendo uma polpa muito interessante. E uma Jussara, estima-se que gere uma renda de R$ 45 por ano com a polpa. Com palmito gera bem menos. Então a minha pergunta é: os moradores, não cortando o que você está falando, os moradores daquela comunidade, eles estão participando já com você disso? Participando, eu não sou da associação, mas o Ney, que não veio, teve uma dificuldade para vir, ele é membro da associação e eu entro meio de bicão ali, dou pitaco, às vezes vou a uma reunião, mas eu não sou membro. E a gente colocou isso lá e houve grande interesse. Aí coincidiu que não estava na época nem de semente de açaí e guando a gente teve dificuldade. A gente já tem planejamento desse ano conseguir 40 quilos de açaí, não, eu falei açaí é Jussara, e realmente elas são primas. Consegui 40 quilos de semente. De Jussara. Jussara, Euterpe edulis. Que se a gente fosse comprar as mudas prontas, ficaria muito caro. Como a gente está numa coisa que é voluntariado, né, e a comunidade é pobre, não adiantaria pensar em comprar mudas prontas. Então a gente vai plantar, fazer o viveiro e vai começar esse ano. Apesar de a gente já ter feito um projeto piloto na casa da Dona Penha, que ela, não, eu quero. Aí plantamos o guando, plantamos uma palmeira. Me diga uma coisa, quais são os benefícios para a população e quais são as perspectivas de ganho com os frutos colhidos? Você pode dar uma passada para a gente sobre isso? Além disso, você pode surgir aí até mesmo a oportunidade de uma formação profissional. Alguém pode se profissionalizar com essa, através desse plantio, vamos dizer assim? Pode, claro. Pode sim. Então, na verdade, o projeto, quando a gente fala a Jussara e o feijão guando, é porque são coisas que vão mostrar resultados rápidos. O feijão guando ele começa a produzir com mais ou menos 6 meses. E a ideia é plantar no quintal dos moradores e plantar ao longo das ruas, plantar em áreas que estão ociosas, né, terrenos baldios. Esse que ficariam nas áreas comuns também seriam de colheita comum. Então, qualquer um pode chegar lá e colher. A gente pretende fazer isso de mutirão, né, e a pessoa pode chegar lá e colher, para criar um vínculo, um sentimento de que as pessoas podem uma ajudar a outra sem se estar cobrando nada delas.
né? E o Jussara já é uma coisa de médio prazo. Perdão. O Jussara ele começa a produzir frutos mais ou menos de 5 anos em diante, né? Então o feijão Goanda entraria uma coisa de curto prazo, né? E ele dura mais ou menos aí uns 5 anos cada pé, chega a formar arbusto de 3, 4 metros. E aí só que isso a gente pretende depois justamente criar curso profissionalizante, e a gente quer chamar a atenção com esse projeto para a comunidade, que é uma comunidade muito esquecida. É muito esquecida e carente de serviços públicos de um modo geral. Me diz uma coisa, já existe algum apoiador para esse projeto? Ou seja, essa iniciativa pública ou privada, já existe apoiador nesse sentido? Há alguma dificuldade nesse sentido de conseguir apoiador para isso? Ou já existem pessoas apoiando? Não. A gente tá começando isso junto à associação, né? A gente do Sítio Carvalho está apoiando, está incentivando, mas não tem ainda nenhum apoiador, vamos dizer assim, que entre ou com material ou com dinheiro mesmo, com mão de obra. Não tem. A gente pretende começar sozinho, né? Lógico, a gente quer apoio. Mas como a gente sabe que às vezes não aparece, às vezes demora, então a gente quer começar para as pessoas verem que é possível fazer. E que depois eu acho que é uma coisa natural. À medida que as coisas começam a acontecer, você vai achando gente que quer apoiar com mão de obra, né, ou com mão de obra própria, trabalho voluntário, né? Na frente a gente vê que dá para fazer. Como a gente tem muita gente sem qualificação profissional, a gente poderia, pelo menos no que eu conheço, né, curso de jardinagem, curso de paisagismo, treinar pessoas para cuidar de cachorro, de piscina. Porque você tem, os meus clientes, eles têm uma carência enorme de mão de obra, desde empregada doméstica a jardineiro, porque realmente as pessoas aprendem, não tem nenhuma escola, elas vão aprendendo na tentativa e erro. E como você não tem, às vezes, não tem de onde vem esse profissional, não tem indicação, as pessoas têm medo de contratar. Perfeito. Então existe a possibilidade de você moldar a pessoa ali para se profissionalizar. Bem, além desses produtos que você falou que são os primeiros que estão dando o pontapé inicial, né? Vocês deram o pontapé inicial, que é o feijão, é o Jussara e o feijão Guandu. Então tá. Então vamos ver o que a doutora Fátima tem para perguntar para você sobre isso. É a área totalmente adversa dela, mas como eu sei que ela é uma pessoa capaz, por favor, doutor, aproveitar a sua presença aqui para você fazer uma perguntinha ao nosso querido entrevistado. Por favor. Senhor Jorge, é um prazer revê-lo aqui. Quer dizer, nós somos amigos do Facebook, né? Sem fazer propaganda do Face. Mas é verdade, é um fato, né? E eu estou preocupada, estou achando esse projeto fantástico, eu estou aqui preocupada com a questão da água, né? A gente já tem problema de água na cidade inteira. E você falando em plantação em região carente, eu fiquei pensando, falei, gente, como é que está essa questão da água, né? Porque é tão necessária para você regar as plantas e tudo mais. E outra coisa, esse projeto, né, que me parece bastante interessante, fantástico, o que você acha que ele pode contribuir realmente para a cidade, né? E principalmente aquele espaço, aquelas pessoas, né, aquela comunidade local? Gostaria de te ouvir agora em relação a isso. Doutora Fátima, ótima a sua pergunta. Olha só, embora lá não tenha água, serviço de fornecimento de água tratada regular pela Companhia de Águas de Niterói, tem algumas nascentes, alguns mananciais, alguns até por questão de falta de saneamento básico, essas águas estão poluídas, comprometidas, mas que até serviriam para molhar as mudas no início, né?
complica um pouco o manuseio, né? Você envolver pessoas com água poluída, acaba você tendo problema. Mas, bom, tem algumas coisas que você pode atenuar e não vai demandar muita água para produzir essas mudas. Porque, assim, o plantio você pode fazer no período de chuvas. Hoje existe um produto que ele é muito usado em reflorestamento, que é um polímero, que ele absorve até 300 vezes o peso dele em água. Então, se você planta durante a chuva, ele hidrata, vira um gel que mantém essa água disponível, em vez dela ir embora para o solo ou evaporar, vira um gel e fica no entorno da raiz da planta, e isso dá um ganho e aumenta vamos dizer assim, a quantidade de pegamento de mudas de forma assim, substancial. Então, são coisas que a gente pode usar e, na verdade, a gente não vai ficar irrigando essas plantas, tomando esses cuidados de você plantar no período de chuvas e colocar esse gel que facilita, que mantém a água no pé da planta, né? A gente também pensa em conseguir apoio da Água de Niterói. Afinal, lá tem um grande reservatório e eu acho que não seria uma coisa tão difícil. O projeto é bacana, é interessante, é um projeto que tem um grande cunho social. Então, eu acho que para uma empresa do porte da Água de Niterói seria interessante. A Jussara, com relação o que seria de bom para a cidade, sempre que você minimiza a pobreza, né, todo mundo sai ganhando. Os mais pobres e quem não é tão pobre assim. Então, quando você, até pela a possibilidade de você ajudar alguém, de você entrar compondo com o que você sabe para ajudar alguém a sair de uma situação de pobreza, né, absoluta para uma posição mais confortável, é muito interessante. Lá na comunidade tem muita cozinheira boa, então a gente já fez algumas feiras de artesanato que tem culinária, então as mulheres vão para lá, cozinham, cada um leva a sua coisa. A gente pensa que a gente pode colocar artesanato local, né, que não é que tem um artesanato local, mas que as pessoas podem fazer, e a gente, com essas feiras, né, a gente leva. Agora, por enquanto, está levando muito pouca gente ainda de fora. Mas as pessoas vão se interessando à medida que a coisa vai ficando mais vamos dizer assim, vibrante e mais rica, né? As pessoas vão indo. Para a cidade, bom, a gente está inserindo um projeto que, ao invés de outras atividades que tem que tirar a cobertura verde, a gente está colocando cobertura verde, né? A Jussara, por exemplo, estima-se que ela alimente em torno de 70 variedades de animais na floresta. E a gente tem uma área bem florestada. É lógico que a gente não pretende perder tudo dos animais, mas também numa floresta os animais não comem tudo. Então, e a gente também não tem lá todos os animais que compõem a fauna da Mata Atlântica. A gente está numa área de recuperação, então não tem tanto. Bom, eu acho que a gente vai... O que vai ser de bom para a cidade? Você vai estar minimizando a pobreza, você vai estar criando trabalho para muita gente, você vai estar aumentando a área verde, né, minimizando os problemas climáticos, né, você tem aquecimento global, então você vai melhorar o microclima, né, e eu acho que para a economia também, embora seja uma coisa incipiente, pequena, eu acho que você vai estar agregando valor à economia de Niterói e a essas pessoas que hoje não têm, às vezes, uma atividade formal. Meu querido amigo Jorge Carvalho, eu quero saber o seguinte: existe, quais os futuros eventos e oportunidades que poderiam surgir
a partir desse projeto, o que você pode dizer para a gente? O que vai acontecer? O que pode ser previsto para frente aí? Como eu falei no início, a gente começa com o Jussara e Guando, né? Mas eu acho que a gente pode ir muito além, e inclusive no que diz respeito a treinamento de mão de obra, qualificação de pessoas, que assim, de um modo geral, Em que áreas? Qualificar em que áreas? Jardinagem, essas coisas assim? Eu proponho jardinagem porque é uma área que eu conheço e milito, então eu sei por onde começar. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que à medida que o projeto vai ganhando corpo, outras pessoas vão se interessar em se juntar a nós. E aí a gente pode ter, sei lá, N possibilidades, né? Cada um com o seu conhecimento, com o que ele sabe fazer, o que pode propor. E a gente pode, vamos lá, hoje em dia precisa muito, curso de informática, curso de eletricidade, de eletricista, né, de encanador, porque as pessoas têm casa, precisam de profissionais e às vezes não encontram, né, e às vezes quando encontram não são bem treinados. Então eu acho que a gente, à medida que, por isso que a gente começou, a gente deu um pontapé inicial, fez um quintal de uma casa, onde a gente plantou o guando. Na época a gente estava sem mudas de Jussara, a gente plantou uma muda, que foi assim, a pedra fundamental do projeto. Essa semana eu tive com a dona Penha, que foi a primeira beneficiada, falou: Jorge, o guando já está começando a florir. Então é bem legal. Então, esse ano a gente vai implementar esse projeto de forma vigorosa. No cortando essa falando, já que você falou que vai implementar esse projeto agora, esse ano, para a gente concluir aqui, para quem quiser abraçar a iniciativa, qual o tipo de contribuição que a pessoa pode fazer, como fazer, quem quer ajudar vai procurar quem, como se contactar com o grupo, com a associação? A associação, eu agora não tenho o telefone aqui, mas tem o Facebook da associação, que é a Comunidade da Fazendinha, e pode entrar em contato que eles vão responder, né? Na verdade, qualquer ajuda é boa, né? Desde com conhecimento, Nesse momento, eu acho que a gente está precisando de gente para entrar com mão de obra, com trabalho voluntariado, ou que saiba dar uma palestra, né? Eles são bastante receptivos, então, e é um público bastante interessante. Há um conhecimento local, né, que a gente vive falando, vamos fazer um livro. As pessoas têm um conhecimento bastante grande, invadindo a sua área, doutora Fátima, de ervas medicinais, é muito tradicional, então eles conhecem bastante coisa. Você pergunta uma senhora daquela, ela conhece, né, coisa dessa. O amigo médico da gente fala assim: não toma isso, mas é interessante. Olha só, nós fomos na hora do passeio das câmaras. Você vai me dar ali o endereço certo dessa fazendinha, daqui a pouquinho você me dá isso para eu poder botar no ar, senão eu fico sem como contactar as pessoas para que possam colaborar com o seu projeto. Eu quero, antes das suas considerações finais, eu quero passar às suas mãos, da mesma forma que eu fiz com o nosso querido médico aqui presente, doutor Adalberto. Eu estou passando às suas mãos também o diploma da amizade, por esse apoio aqui, incentivo ao Clube de Advogados de Niterói. Se eu virar para lá só para o meu diretor dar um close aqui. Eu agradeço, fico muito honrado. Peraí, que eu gostaria que você agora, nas suas considerações finais, você vai se preparar para voltar uma outra oportunidade, nos dizendo: olha, o pontapé já foi dado, já está assim, aí já vamos ter telefone para a gente se comunicar, porque a pessoa quer colaborar como? Né? Tem que ter o local. Você tem um local próprio lá que vocês se reúnem, na associação, onde fica a associação? Isso tudo você vai me dizer daqui a pouco, tá bem? Ok. A associação, hoje ela não tem sede ainda.
O grupo se reúne no salão da igreja local lá, uma igreja católica, então eles pegam um salão emprestado, é lá que se reúne, na igrejinha lá da Fazendinha. Tá? Se quiser fazer contato comigo, meu telefone 99571-8307. Legal. Muito obrigado pela sua participação. Vamos nos preparar melhor para a gente botar o Sítio Carvalho em ação aqui, para a gente fazer uma parceria legal e poder conclamar a vizinhança ali da Fazendinha para que participe desse projeto que realmente é muito bom. Nós vamos dar uma paradinha, chamar nossos comerciais e voltamos já. Aguarde.